Você sabia que pelo menos um quarto dos brasileiros tem diagnóstico de hipertensão? O problema merece atenção, mas há novos tratamentos e exames que ajudam na melhora do nosso coração. E esse é o assunto do quadro de saúde de hoje. Com a gente o médico cardiologista, diretor médico da clínica ProSaúde e coordenador médico do Centro de Cardiologia, ou melhor, Centro Cardiodiagnóstico da Santa Casa, Dr. Fábio Canelas. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite. Seja sempre bem-vindo. Vamos falar da nossa, hipertensão, tá? Eu me enquadrei aí nesse um quarto, né, dos brasileiros, porque já fui diagnosticado com 40 anos de idade, há 2, 3 anos atrás, com hipertensão, né? E aí, claro, acendeu aquele alerta amarelo ainda, não o alerta vermelho. Mas aí tive que passar por diversos procedimentos, né, digamos assim, mudanças de hábitos, entre outras coisas. Doutor, para a gente começar, esse 25% da população dos brasileiros que tem diagnóstico de hipertensão, por que isso? Porque que o mundo está tenso aí fora, a gente imagina. Mas por que os brasileiros chegaram a esse ponto de um quarto da população sofreu, tem diagnóstico de hipertensão? Bom, Gustavo, primeiro não é um fenômeno brasileiro. Isso é um fenômeno mundial associado a múltiplos fatores. A hipertensão ela não tem uma causa única. Em 95% dos pacientes, a hipertensão é multifatorial. Tá. E para a gente entender o que é hipertensão, primeiro nós temos que entender o que é normotensão. O que é a pressão normal? O nosso organismo, o nosso sistema sanguíneo, e nada mais eu faço sempre uma correlação com o motor de um carro. O sistema hidráulico fechado, que o motor tem que fazer circular. Então, o sangue, para chegar no dedo do pé, no nosso bulbo capilar, ele tem que ter uma pressão. O sangue tem que chegar lá com uma pressão bombeado, entre aspas, pelo coração. E essa é a pressão normal na maioria das pessoas, indivíduos jovens, esse valor é 120/80. Tá. Quando, por algum motivo, estresse, ansiedade, envelhecimento arterial, sobrepeso, ou seja, você tem um fuquinha querendo levar 10 sacos de batata e subir uma lomba, esse fuquinha tem que acelerar. Tem que aumentar a pressão do motor, senão ele não sobe. Então, esse é o fenômeno de hipertensão. A partir de um certo momento, de uma certa idade, ou por fatores externos, ou por múltiplos fatores, ou o carro sai errado de fábrica, né, um problema genético, e aí esse paciente se torna hipertenso ou vem com uma carga genética hipertensa. Sim. Vamos começar a analisar esses fatores, tá? O primeiro o senhor falou por último, o senhor se referiu por último, que é o componente genético, né? Quando já vem... Bom, eu não quero chamar um defeito de fábrica, mas a analogia foi essa, eu acho que serve, as pessoas entenderam muito bem. Pessoas com histórico na família, né, de hipertensão devem tomar mais cuidado, isso pode ou vai se refletir a um percentual muito grande? Com certeza. As pessoas normalmente na família, nos encontros familiares, comentam da sua saúde, o gaúcho gosta muito, né, de... no almoço com os tios, com as tias, com os avós, vem aquele assunto da doença da família. E existe aquele mito que pressão alta dá dor de cabeça, dá sintoma, dá algum desconforto, né? Se fosse assim, nós não faríamos campanhas preventivas, né? Meça a sua pressão no parque, meça a sua pressão, né? Então, esse tipo de situação que a pessoa acha que a pressão alta dá sintomas, ele está errado. Tá. A gente tem que prevenir, nós temos que prevenir. E a prevenção se faz buscando a avaliação precoce, medir a sua pressão a partir dos 20 anos, pelo menos, né, pressupondo que o adulto jovem, ou na final da adolescência, já passou por um pediatra, teve sua pressão medida, teve uma normalidade no final da sua adolescência. Então, a partir dos 20 anos, ele mede uma vez. Se tiver normal, daqui a 2 anos, mede de novo. E assim por diante. Bom, então você aí já deve ter, através da histórico familiar, aquela conversa de domingo, a tia sempre diz, minha pressão tá tal. Já busca o histórico familiar e deve monitorar, para ver se está tendo, né, digamos assim, agora me fugiu a palavra, mas está se refletindo geração após geração dentro da sua família. Bom, agora esse é um fator. Outro fator,
Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda o consumo diário de no máximo 5 gramas de sódio por dia. O brasileiro consome, em média, 12. E aqui a gente está falando brasileiro em média. Eu estou tentando imaginar o gaúcho, quando vem um churrasco do Dia dos Pais, recente agora, por exemplo, tá? Quase o triplo do recomendado. Nós aqui brasileiros temos essa média. O sal, de fato, é o maior responsável, ou é um grande responsável, culpado pela pressão arterial. Outros seriam responsáveis, porque a gente lembra da lei do saleiro, você lembra aí de casa, tentaram encaixar a lei do saleiro. Só que a gente vê sódio nos produtos industrializados, uma bolacha recheada que é doce ainda, tem mais essa. Perfeito, Gustavo. Assim, o sal é um dos fatores, né? Engraçado que existem alguns trabalhos que tentaram diminuir sal em pacientes normotensos e a pressão não baixou. Não baixou significativamente a ponto de mudar algum desfecho cardiovascular no futuro. Então, assim, o sal nos pacientes hipertensos ajuda bastante. Mas existe o sobrepeso, existe a falta de exercício, existe o diabetes, existe o envelhecimento e todos esses, o sedentarismo, né? Todos esses contribuem para aumentar a pressão e a própria tensão e o estresse do dia a dia. Alguns trabalhos, e isso é epidemiológico, evidenciam que cada um desses fatores de risco, em média, se ele for tratado, diminui em 5 milímetros de mercúrio a pressão arterial, em média. Então, se nós somarmos os 5, nós temos uma queda aí de quase 20 milímetros de mercúrio da pressão, se baixar o peso, diminuir ou moderar o consumo de álcool, o exercício físico, diminuir o estresse, toda essa gama de coisas que a gente acabou de falar, e mais o sal. A maioria dos remédios que a gente usa, os mais potentes, não baixam em 20 milímetros de mercúrio a pressão arterial. Então, são fatores, medidas higiênicas que nós tomamos, simples, que nem todo mundo toma, né? Mas que são efetivas. Isoladamente, às vezes, não. O sal é um deles. O sal... a maioria das nossas experiências mostram que diminuir só o sal resolve 10%, 20% dos casos. Sim. Não é só isso, é o global. Às vezes o paciente chega na emergência tenso, com dor, pressão alta. Na verdade, a pressão alta foi causada pela dor. O ovo veio antes da galinha, não a galinha veio antes do ovo. Tirou a dor, melhora a pressão. Sim. Então, tem uma série de fatores que causam elevação do nível da pressão arterial. O sal é um grande componente, mas eu acho que essa mudança global, ela tem que ser bem avaliada. Mas porque não, às vezes... Sim, não é só o sal, isso é importante a gente falar. Não é só o sal. O cara diz, agora não como mais churrasco. Bom, mas aí vai no supermercado e enche o carrinho de sódio. Eu digo, não é nem de produtos, né? Enche o carrinho de sódio, mas enfim. Mas parar de comer sal e encher o carrinho de carboidrato, ou, por exemplo, comer muito... Eu prefiro, muitas vezes, que o meu paciente deixe de comer farinhas de noite, pão, massa, arroz, não é? Que aquilo ali vai aumentar o índice glicêmico e vai aumentar o peso, porque o paciente vai ficar a noite inteira, vamos dizer assim, aproveitando aquele carboidrato de fácil digestão, muita caloria, vai engordar, vai ter sobrepeso e vai ter hipertensão, do que uma simples redução de sal. Perfeito. Não que eu esteja desvalorizando a redução do sal, mas... Se o paciente muda e tem uma vida mais saudável, do ponto de vista global, e é moderado em todos os aspectos, ele pode tomar os seus 2 cálices de vinho, ele pode comer o seu churrasquinho, mas na semana ele vai malhar 4, 5 vezes, vai caminhar 4 vezes rapidamente, vai comer mais salada, vai usar um azeite de oliva, Perfeito. Não é? Então... Bom, agora vamos tentar entender uma coisa que é muito importante. A medicina tem avanços a respeito... antes de tudo, antes de a gente avançar para o tratamento, o senhor disse que a hipertensão ela é silenciosa. Mas o que ela pode nos trazer a longo prazo? Todo mundo vai imaginar, fazendo a analogia que o senhor usou do Fusquinha, que o motor vai parar. Né? Mas é só isso que a hipertensão pode provocar ou ela pode provocar outros tipos de males? Bom, as doenças cardiovasculares são as que mais matam hoje em dia no mundo. E o Brasil acompanha isso. E existem, basicamente, 3 situações, ou 4, muito importantes que colaboram com isso. O infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, as doenças periféricas, não é? E em todos esses eventos, vamos dizer assim, a hipertensão está presente na maioria, em 70% dos pacientes. Então, a hipertensão realmente, a longo prazo,
se ela tratada, nós podemos prevenir uma série de eventos futuros, né? Não só com exames, não, a partir do tratamento dela. Sim. Né? Principalmente o AVC e o infarto do miocárdio. Perfeito. AVC, para os telespectadores que não conhecem a sigla, é acidente vascular cerebral, principalmente o hemorrágico, mas o isquêmico, que é por falta de circulação lá no cérebro, lá na caixa de máquinas, é um fator importante também, que é causado também pela hipertensão. Bom, agora sim, a gente vai... Pelo que eu entendi, doutor, da nossa conversa, o senhor me corrija se eu estiver errado. Muito antes da gente pensar em tratamento ou qualquer coisa do tipo, vale a máxima, é melhor prevenir do que remediar. Né? E no caso da hipertensão, parece, por ela ser silenciosa, a gente tem que ter um cuidado maior e a prevenção é muito importante. Hoje, na medicina, há exames avançados para o diagnóstico da doença do coração, né? Além de simplesmente se medir a pressão, né? Ou tirar a pressão, como o pessoal diz, enfim. Quais os principais exames e as suas aplicações? E no grupo Pro Saúde, por exemplo, quais o senhor destacaria hoje? Bom, hoje em dia, o diagnóstico de hipertensão ele não é feito só através da medida da pressão no consultório. Obviamente, é um fator importante você medir o paciente 2 vezes durante a consulta e em 2 visitas repetidas para ter certeza que aquilo é uma pressão alta. Mas também existem pacientes que apresentam a chamada hipertensão mascarada, ou seja, vem no consultório, está bem relaxado, gosta do médico, é um momento de prazer dele, está longe dos problemas, a pressão está boa. Sai de casa, passa o dia estressado na empresa, no trabalho, então essa é a hipertensão mascarada. E existe, ao contrário, a hipertensão do avental branco, White Coat Syndrome, que um americano chama. Enxergou o médico de avental branco, nível tensional elevado. Aí o médico prescreve um remédio, o paciente sai, se acalma, despenca a pressão, às vezes faz um AVC isquêmico, uma isquemia cerebral, por hipotensão. Então, assim, o que o cardiologista, o clínico, os médicos hoje têm à disposição para tratar e para diagnosticar a hipertensão? O aparelho chamado MAPA, o exame de MAPA, mapeamento ambulatorial da pressão. Perfeito. Que o paciente fica em casa com o aparelho medindo a pressão de 20 em 20 minutos, fica 24 horas com aquele aparelho. Depois nós temos o MRPA, que é a monitorização residencial da pressão. O paciente leva uma bolsinha com um aparelho, um manguito, um aparelho semiautomático que mede a pressão de tempo em tempo, 8 ou 10 medidas por dia. Também serve para aquele executivo que está na correria, não consegue ficar com aquele aparelho no braço, não consegue dormir com o aparelho de MAPA. Então, assim, nós temos vários aparelhos. E nós temos dentro da cardiologia exames que vão identificar o dano que a pressão está causando nos órgãos do coração. Eu diria que 2 exames são básicos e fundamentais. Primeiro, o eletrocardiograma e o segundo, o ecocardiograma. O eco, que é um exame que eu particularmente faço, sou apaixonado. O eco nada mais é do que a avaliação da parte mecânica e hidráulica do coração. Hoje a eco Doppler, ela mede todas as funções cardíacas, ela talvez seja um dos exames de mais custo-efetividade dentro da medicina, porque ele é o estetoscópio moderno. A gente consegue enxergar as válvulas cardíacas, consegue enxergar o fluxo do coração, o tamanho, a força, não é? A função das válvulas, preparar o paciente para cirurgias, problemas de válvulas, ver quando é que é o momento melhor de tratar. Antigamente o cardiologista ia ficar ouvindo o sopro, será que é agora que eu troco a válvula, será que não é agora? Olhar o eletro, só ver só a parte, é como se a gente só estivesse vendo a parte elétrica do coração e o ronco do motor. Sim. Hoje eu consigo enxergar tudo, passar ele numa máquina e consegue fazer essa avaliação. E o aparelho de eco mostra a hipertrofia, ou seja, o músculo do coração começa a ficar grosso quando a pressão está exagerada ou vira crônica. Ele começa a se dilatar como se fosse um elástico. O coração, até um certo ponto, ele consegue suprir aquela pressão. Sim. Né? Compensar aquela pressão que vai elevando. Depois de um certo tempo, ele começa a se desgastar como um elástico de uma cueca, né? De uma calcinha. Ele vai... Quem é que nunca teve uma cuequinha velha? Puxa uma vez e não volta, né? Tem gente que chama da sorte, mas é só nesse caso que é bom, Então, né? assim, o coração dilata e as fibras não voltam mais para o lugar. E isso é um efeito de hipertensão crônica que pode ser visto na eco. E pode ser prevenido. Quando isso começa, então existe um exame hoje em dia chamado eco
Doppler com strain, com avaliação de strain miocárdico. Strain, em inglês, chama deformação. Sim. O coração, quando ele começa a perder a deformação ou se deformar menos a fibra miocárdica, é porque ele começa a ter doença. Bom, doutor, a gente está encerrando a nossa conversa. É importante lembrar que nesta semana, dia 14 de agosto, foi comemorado, né, o Dia do Cardiologista. Então, parabéns, doutor, e parabéns para todos os seus colegas. E aqui a gente estende a importância desse profissional e recomenda para que você faça os exames, né, você de maneira preventiva vá acompanhando o seu coração, a sua pressão, para ter qualidade de vida e uma vida cada vez, né, a gente fala tanto em reforma da Previdência, a gente quer que você viva bastante para poder chegar lá e desfrutar. Doutor, então, para finalizar, dicas e orientações, eu acho que a nossa principal recomendação, falamos aqui sobre o grupo que o senhor representa, o grupo ProSaúde. Hoje, a estrutura de exames e também o acompanhamento nos tratamentos, todos estão disponíveis através dos profissionais do grupo ProSaúde. Com certeza. Eu queria pedir licença, então, como membro da diretoria da Sociedade de Cardiologia, sou diretor administrativo também da Sociedade de Cardiologia, parabenizar todos os colegas, agradecer pela pujança que eles tornaram a nossa sociedade. Hoje o nosso Congresso de Cardiologia é o 3º congresso do Brasil, só pede para o brasileiro e para o Congresso da SOCESP em São Paulo. 1.500, 1.600 cardiologistas por ano frequentam Gramado para se atualizar. E nós estamos muito bem de cardiologia em todos os hospitais de Porto Alegre e na maioria dos hospitais do interior. E a minha mensagem final, eu acho que todo mundo já teve um carro novo. Vocês vejam que sejam as marcas mais importantes, quando a gente sai da concessionária, o atendente diz lá, daqui 5.000 quilômetros, daqui 10.000 quilômetros, você volte aqui, independente de como está o motor, que nós temos que fazer a revisão primeiro. Perfeito. Nosso coração, ele bate por dia, 90 a 100 mil vezes. E esse batimento começou lá dentro da barriga da mamãe, antes da gente nascer. E a gente vive botando gasolina estragada nele, para às vezes impostos que a gente não sabe a gasolina. E essa é a nossa alimentação, esse é o nosso dia a dia. Às vezes a gente anda por estrada esburacada, é a nossa vida, é o nosso estresse. Então, assim, previna, porque, como o nosso avô dizia antigamente, né? Quem procura acha. O nosso lema agora, quem não procura acha tarde demais. Pois é. Às vezes está saindo para férias, né? Com a família cheia e o carro estraga na freeway. E o coração, às vezes a gente pode estar num lugar excelente, com a melhor infraestrutura do mundo e o mecânico não resolve o problema. Pois é. 50% dos pacientes que infartam não chegam no hospital. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a presença do médico cardiologista, diretor médico da clínica ProSaúde, nossa grande parceira aqui no quadro de saúde, e coordenador médico do Centro de Cardiodiagnóstico da Santa Casa, Dr. Fábio Canelas. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado pela confiança que o grupo ProSaúde tem aqui no quadro de saúde do Conexão RS. Um prazer. Seja sempre bem-vindo, até o nosso próximo encontro. Obrigado, boa noite a todos.